Olá! Está começando o Acontece no Rio. Dólar caro incentiva turismo doméstico. Crise hídrica, as perspectivas para o ano que vem. Documentário mostra a diversidade cultural dos países de língua portuguesa. Em instantes. É fim de ano, época em que muitas pessoas aproveitam o recesso ou as férias para viajar. Os destinos internacionais eram os preferidos nos últimos anos, mas a crise, principalmente o aumento do dólar, mudou o perfil dos roteiros turísticos. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Roberto Falcão está de malas prontas, mas o avião não vai para onde ele imaginou. Meu projeto era ir para a Europa ano que vem, mas do jeito que anda as situações, não tem como. Mas agora estou indo para Porto Alegre e volto só dia 7 de janeiro. Wagner Azevedo também mudou de planos, trocou a Europa por São Paulo. Em São Paulo você tem a noite, que é muito bom. Você tem as pessoas também, que é bem interessante. E a família, os restaurantes, a noite é muito legal. Os dois fazem parte de uma estatística que cresceu nos tempos de crise. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV, a procura por pacotes para fora do Brasil caiu 20% no segundo semestre deste ano. Sem dinheiro para viajar para o exterior, os brasileiros estão descobrindo dentro do país lugares que antes eram pouco visitados. O desafio das agências é tornar atrativo esse tipo de turismo. Marcelo trabalha há 29 anos no setor e está usando a experiência para driblar a crise. O desafio é fazer diferente. Então, aquele café com leite que dizia, vamos vender Orlando, vamos vender a Disney, ou vamos vender Paris, hoje em dia você tem que buscar o cruzeiro. Então, você tem um cruzeiro, você tem um Foz do Iguaçu, você tem os resorts. Ainda de acordo com a ABAV, o turismo interno cresceu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os lugares mais procurados são a região Nordeste e a Serra Gaúcha. As agências apostam nas promoções para fugir do prejuízo na alta temporada. Um cruzeiro de 4 dias, saindo do Rio e passando por Búzios e Santos, por exemplo, está custando R$ 1.500 por pessoa. Mas há quem encontre diversão sem precisar embarcar. Meus planos que eu faço é sempre no carnaval, só que como os pacotes para fora estão muito caros e aqui para dentro do país também, então eu vou para casa da mamãe ali na região dos lagos mesmo, que fica mais barato. E vamos falar de crise hídrica. O repórter Marcelo Vieira entrevistou o especialista da COP, Paulo Carneiro, sobre as perspectivas de melhora no volume dos reservatórios para os próximos anos. Durante esse ano, por várias vezes, os níveis de água dos reservatórios do sistema Paraíba do Sul chegaram bem perto do volume morto. Agora, com as chuvas, a situação melhorou. Mas e para o ano que vem? Qual é a expectativa? Sobre esse assunto, eu converso com Paulo Carneiro, que é professor da UFRJ. Para que não haja crise no ano que vem, é preciso torcer, rezar para que chova mais? Bom, eu não gosto muito dessa expressão não, né? Logicamente que há uma incerteza grande. Tem um fenômeno El Niño acontecendo e há uma discussão hoje, né, entre os estudiosos, né, nisso, que diz o seguinte: podemos ter um verão com chuvas acima da média, mas há um outro grupo que diz que talvez não, tenhamos um ano, né, um verão com chuvas abaixo da média. Portanto, essa resposta é muito difícil de ser dada. Não temos certeza. Eu acho que o que tem que ser feito é fazer o que já vem sendo feito pelo ONS e pela ANA. Operar os reservatórios, né, de forma conservadora, tentando manter o máximo possível os estoques de água, administrando isso dia a dia, revendo decisões, para que, se por um acaso as chuvas vierem abaixo da média, a gente possa entrar em 2016, né, num regime de chuva baixo, porque vamos entrar na seca, e conseguir alcançar 2017. Então, é uma situação que não tem como a gente prever como será 2016, mas temos que ter muita cautela, para que não entremos no ano mais crítico do que esse ano, inclusive. A questão do reflorestamento é uma solução importante? É uma solução muito importante, uma solução de médio e longo prazo, né? Você começa a reflorestar hoje para ter um benefício daqui a 20 anos, né? E mesmo assim não é só plantar e deixar lá, né? É algo que requer um acompanhamento permanente, portanto são investimentos de monta muito grandes, tem que ser feitos, mas que precisa muito planejamento, precisa envolver proprietários rurais, enfim. Mas é necessário, é muito importante isso.
Agora, a crise hídrica no Rio é um problema antigo, né? O senhor lembrou até dos tempos lá do ciclo do café, onde houve uma devastação, né? Praticamente nas bacias. E agora, qual é a situação das bacias hidrográficas? Não, então, as bacias hidrográficas, todas elas, né, estão, eu diria que só o sul fluminense está numa situação melhor, porque ali há uma floresta atlântica muito mais, em estado muito mais preservado, né? Os índices pluviométricos naquela região ali são maiores, então se tem uma situação melhor. Mas o resto do estado, né, vive uma situação crítica e que é necessário ter muito planejamento, muita cautela para que a situação não se agrave. Eu particularmente lembraria o norte e noroeste fluminense, que vive uma situação muito delicada. E esse ano a crise se agravou por quê? Foi falta de chuva mesmo ou há também um problema de gestão? Não, na verdade o principal problema de gestão em relação a reservatórios foi em 2014. A partir de 2015 eles começaram a operar melhor reservatórios, inclusive deixando de gerar energia em alguns momentos para reter água. A questão é que, de fato, as chuvas no meio do ano não vieram, porque é normal, você tem um inverno seco, né? E é isso, é esperar que esse verão venha com mais chuva, para que a gente consiga sair do momento de verão, né? Com reservatórios com níveis um pouco melhor, mas mesmo assim, para recuperar os reservatórios, vão ter que aguardar aí uns 3, 4 anos. Isso não é alguma coisa que vai se conseguir facilmente, não. O recomeço das aulas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro estava previsto para esta quarta-feira, mas o campus da universidade continua ocupado. Os alunos só permitem a entrada de funcionários terceirizados e seguranças. No início da semana, o Conselho Superior de Ensino aprovou a volta às aulas, mas a Justiça negou o pedido de reintegração de posse feito pela reitoria da UERJ. Os estudantes ocupam um prédio da universidade desde o dia 30 de novembro e protestam contra o atraso do pagamento de bolsas e salários dos servidores. Mais de 1.200 casos suspeitos de dengue foram diagnosticados no estado do Rio só este mês. Resende é a cidade com o maior número de casos. No município do Rio, a região com mais focos de mosquito é Madureira. Campo Grande e Grande Tijuca também apresentam índices altos de infestação. Desde o início do ano, já são mais de 63 mil casos de dengue notificados no estado. E por falar em Aedes aegypti, uma pessoa infectada pelo vírus Zika manifestou sintomas da síndrome de Guillain-Barré. Trata-se de uma professora que foi diagnosticada com o vírus no dia 27 de novembro. Uma semana depois, quando os sintomas estavam passando, ela sentiu formigamento nas pernas que evoluiu para o corpo todo. A síndrome foi diagnosticada e desde então a professora está internada. No início do mês, o Ministério da Saúde confirmou a associação entre o vírus Zika e a síndrome de Guillain-Barré. Documentário inédito mostra a diversidade cultural dos povos que falam a língua portuguesa. O filme foi elaborado a partir de fotos do aplicativo Instagram e da troca de experiências pela internet. O lançamento está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. O documentário reúne entrevistas, relatos e histórias que mostram o cotidiano dos moradores de países em que se fala a língua portuguesa. Júlio Silveira, que faz parte do projeto, explica que tudo começou sem a pretensão de ser um filme. No começo foi uma aproximação, foi um estudo, a gente foi se namorando. A gente conseguiu estabelecer bons laços com os países de língua portuguesa, que são 9. Só que também a gente começou a descobrir que, apesar da mesma língua, apesar da internet ter acabado com as distâncias, a gente tinha alguns desconhecimentos e estranhezas de um país para outro. Então a gente resolveu investigar como o português nos faz um povo só, o povo lusófono, e entender um pouco mais sobre esse amplo espaço que é na nossa língua, mas tanta gente desconhece. Ao pesquisar se a língua nos une de alguma maneira, os produtores tiveram algumas surpresas. A língua, mesmo que a gente tenha 600 anos de colonização portuguesa, mesmo com a distância, a língua ajudou a preservar toda uma cultura que é uma cultura de trocas também. Os portugueses têm alguns traços da cultura africana, os brasileiros têm alguns traços da cultura portuguesa, evidentemente, e as coisas são bastante sutis. A gente foi descobrindo, por exemplo, que, para dar um exemplo, eu descobri que o saci existe em Guiné-Bissau. Eu achei uma manifestação lá idêntica à nossa. Também vi traços portugueses em Cabo Verde, eu descobri que metade dos negros que vieram ao Brasil vieram de Cabo Verde. Por sua vez, já tinham vindo de outros lugares do continente. Então essa história nos une. E onde está a história, está a cultura. Macau, que fica na China, talvez seja uma das culturas mais diferentes. Macau, coitada, ele foi, ao mesmo tempo, a última colônia portuguesa a ser independente, que foi até 99.
Mas também, por estar na China, hoje em dia ser como se diz, uma região autônoma da China, ela é massacrada pela quantidade de chineses. Então, o português lá é o país que realmente tem a menor proporção de falantes de língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, eles dão um valor enorme por isso. Enorme. Então, eles cultivam o português, eles gostam de falar em português, escrever em português. Uma coisa que eu observei, conversando com a gente de todos os países, é o seguinte: apesar de ter alguns países grandes, como Angola, Moçambique, Portugal, e alguns países pequenos, que são ilhas, como São Tomé e Cabo Verde, é justamente o Brasil, que é o maior de todos, que tem mais de 80% dos falantes português, é o que mais se comporta como uma ilha. A gente não faz muito contato com os estrangeiros. A gente olha para a Europa, a gente olha para os Estados Unidos, América do Norte, mas a gente não está falando a nossa língua com os nossos irmãos lusófonos. Isso é uma grande perda, porque a gente deixa de conhecer culturas que, na verdade, também são nossas, e a gente deixa de escrever e de criar bastante coisa em comum. O projeto cresceu e agora deve ganhar o mundo. A gente abriu as portas da comunicação entre esses países, nós conhecemos pessoas, escritores, gente da rua, em Cabo Verde, em Portugal, em Guiné-Bissau. Também conhecemos gente em Timor, Macau, Moçambique. Agora o contato foi feito, já nós somos amigos, já sabemos o caminho da casa. A minha expectativa é que a gente se frequente mais e se conheça mais. Eu espero levar esse filme para festivais. Eu quero exibir esse filme em Cabo Verde para mostrar para os pescadores ou para os escritores, que eles se vejam e provocar essa reflexão mútua. Os brasileiros olhando os cabo-verdianos, os moçambicanos olhando os angolanos, os portugueses olhando os timorenses, e fazer essa grande reflexão na língua portuguesa. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.